No vídeo de hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil, um assunto que está muito em moda, as crianças estão cada vez mais acima do peso e a gente precisa saber o porquê e qual a melhor maneira de mudar esse estilo de vida. Confere esse vídeo. E para falar desse assunto que eu gosto, você já conhece, doutora Jéssica Borelli. E lembra dela? Participou do nosso vídeo sobre a importância das blogueiras na saúde? Camila Pires, que tem o blog, você já sabe, você já entrou pensando magro. Como você tinha me falado naquele vídeo que você tinha sido uma criança gordinha. Sim, fui. Hoje, a cada 5 crianças no Brasil, 4 não conseguem fazer 1 hora de atividade física por dia, 5 vezes na semana, que é o mínimo que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Isso coloca o Brasil em primeiro lugar na América Latina no ranking de sedentarismo infantil. Quando a gente pensa que cada 10 crianças, 3, quase 4 crianças hoje estão bem acima do peso, a gente começa a ver que a gente vai ter um problema lá para frente. Com certeza. Na verdade, além do fator, falta de atividade física, tem o fator da alimentação, que vem mudando também muito ao longo do tempo. Então, assim, é um consumo exagerado de produtos ricos em açúcar, com muita caloria e pouco nutriente. Na escola. Não só em açúcar, né? Normalmente é rico em tudo. Em gordura, exatamente, em em gordura trans, em gordura saturada. Na escola, por exemplo, são os pais que trabalham o dia inteiro e que chegam em casa e querem dar uma coisa mais fácil para o filho, né? É aquela comida semi-pronta, que vai também influenciar nesse ganho de peso. O fator atividade física, né, que você comentou, é aquilo, não precisa nem ser uma coisa programada, ele precisa ir para a natação ou fazer aquilo. Pra brincar. Exatamente. Agora é engraçado que você falou esse negócio da alimentação, mas as pessoas falam, alimentação rica em açúcar. Mas quando você pega uma criança que tem uma alimentação rica em açúcar, ou um adulto que tem uma alimentação rica em açúcar, você olha, ela é rica em açúcar, ela é rica em sal, ela é rica em gordura, e ela é pobre em fibra, normalmente é assim. Então é o industrializado, na verdade, não é o açúcar. Não é o açúcar. É o industrializado. Quando eu queria brincar e era moleque, eu tinha que ir pra rua, eu não tinha celular para marcar nada, eu não, entendeu? Se exigia mais movimento pelo meio ambiente em que eu vivia. No meio ambiente hoje, a molecada é tudo... É bem triste, né? Tudo no dedo. Se você chegar para uma criança e falar, vai para a rua brincar 1 hora, ela vai achar que ela está de castigo porque ela não pode usar o telefone dela. Então, houve essa mudança de meio ambiente e aí as crianças, até por comodismo, porque o ser humano gosta de fazer menos esforço, isso é da nossa natureza, acaba optando por isso. E aí isso está refletindo na saúde. Como foi sua infância? Então, na parte de atividade física, assim, eu até brincava, sabe? Porque também não tinha celular na minha época, não tinha nada, o computador veio depois, tinha 11 anos. Mas, assim, a parte de alimentação pra mim era bem ruim, sabe? Porque minha mãe e meu pai, assim, eles não tinham essa cultura de cozinhar, assim, umas coisas mais saudáveis. E na escola a gente não tem uma educação alimentar, sabe? A gente nunca teve isso e... Mas na escola muitas vezes não tem educação nenhuma. Não tem. Então, muito menos alimentar. E aí na cantina era todo mundo comendo lanche. Então eu acabava nesse meio. Só que o meu problema era que eu tenho uma tendência a engordar, né? Se eu desando, eu engordo muito. Tinha criança do meu lado que era magrinha, raquítica, que eu falava, nossa, mas por que, sabe? Ainda veio o psicológico. Por que eu tô engordando e a criança do meu lado não tá? Mas eu convivi com isso por muitos anos, assim, até chegar na adolescência, só depois que eu fui emagrecer. Então, foi bem complicado porque, além de ter o sentimento de injustiça, eu não sabia como me alimentar. Ninguém chegou pra mim e me ensinou, sabe, a comer direito. A minha alimentação sempre foi saudável. Minha mãe sempre priorizou, não entrava refrigerante na minha casa, era só de vez em quando, final de semana. Eu tinha que comer a verdura todo santo dia, mas ela comprava aquele bolinho recheado, mas não era uma coisa regular, entendeu? Eu sempre tive uma alimentação... Você brincou muito, sempre fez muita atividade física. Sempre teve. E aí era aquilo, né? No começo eu era meio que obrigada, você tem que ir pra natação, né? Mas que depois, quando você pega o gosto pela atividade física, vira um hábito, exatamente. O que eu vejo quando a gente fala populacionalmente é que a gente junta hoje 2 grandes problemas, né, para as crianças. Não tem incentivo ao movimento, não tem lugar para se movimentar e elas não se movimentam. Então você já começa a criar aí uma série de problemas para essa criança. Problemas de saúde, não só de peso. Paralelo a isso,
tem o problema que você colocou da alimentação. Crianças menores de 2 anos, 60,9% dessas crianças consomem bolacha recheada, com menos de 2 anos. Menos de 2 anos. E é quando tá criando o paladar, né, da criança. Então, E imagina. é o doce, né? Nessa idade, a criança não tem que nem consumir o açúcar, ela não tem a necessidade do açúcar, né? Na verdade, E- não existe necessidade de É, açúcar, não né, pra vida existe. inteira. Eu tenho. Eu como muito açúcar, eu gosto. Mas realmente é um dado que preocupa. E aí a gente vê muita gente falando, mas é a genética, é a genética. Vamos investigar um pouco mais a fundo. Óbvio que a obesidade tem várias causas, né? Não é um fator só a genética ou só uma alteração hormonal. São vários fatores. Mas a genética não mudou tanto assim para ter esse pulo aí na obesidade infantil, como você falou que teve, né? Como a gente vê que teve. Ontem saiu uma relação dos maiores, os pesquisadores mais importantes e mais influentes do mundo. E tem um brasileiro, se não me engano, chama Álvaro, e ele deu uma entrevista muito legal, que ele fala assim, hoje a gente está numa época em que a gente quer valorizar demais a genética. Então o cara pega lá, fala, eu tenho um gene que eu vou ter câncer, não vai ter jeito. E aí ele estava falando que para doenças cardíacas, derrame e câncer, os 8 principais fatores de risco estão relacionados a meio ambiente e estilo de vida. E ele fala, se você pegar o nosso código genético de uma pessoa que viveu há 100 anos, ele é igual. Só que o estilo de vida e o meio ambiente mudou absurdamente. Então acho que a gente precisa investir muito nisso, entendeu? No estilo de vida e como a gente consegue tornar o nosso meio ambiente um pouco mais saudável. Quando você era mais novinha, criança, você se sentia injustiçada, que você falou. Aí você se privava de comer um chocolate ou você falava, já que é assim eu vou comer a caixa inteira? Não, eu comia mesmo e ainda a gente era muito influenciado por publicidade, sabe? Você vai no mercado, tá lá, tipo, Bob Esponja no Danone, aí você quer pegar. Tipo, eu era aquela criança chata que fazia birra, que eu queria comer as coisas e eu comia. Minha mãe me dava, tipo, não, ela vai chorar se não der. Toma aí, Mas batata frita. você usava comida, por exemplo, para fazer birra, para chamar a atenção Sim. da sua mãe, para conquistar Sim, as coisas? Sim. E eu fui Criança terrível. Sim, e eu fui ficando mais velha, assim, pré-adolescente, e eu continuava comendo, porque começou todo mundo a se desenvolver, aquela coisa de tipo, ninguém me olha, eu sou uma criança, tipo, sabe? Aí eu comecei a comer mais e mais, e fui desenvolvendo, eu engordei muito, assim. Tipo. Quando você vai abordar que você tem uma criança, um filho acima do peso, um sobrinho, enfim, não dá tanto peso para aquilo. Vai mudando aos poucos, porque senão é uma criança, meu Deus do céu, entendeu? E ela vai fazer esse jogo que não é nem consciente dela. Entendeu? Porque ela quer atenção mesmo. Então, não, Faça ser natural, né? não Esse valorizar processo. dessa maneira. E outro ponto muito importante. Pais, vocês são o exemplo. Não adianta falar, filho, come a salada e você tá comendo um prato de batata frita, por exemplo, ou seja o que for, né? Então, o mais importante, muitas vezes eu vejo isso na prática, é o pai chegando, querendo que o filho tenha uma alimentação mais saudável quando ele não tem, quando ele é sedentário. Se for né? uma mudança de todo mundo da família, eu acho que fica bem mais fácil, né? Sempre mais fácil. E assim, sempre pensar nisso. Vai mudando aos poucos, vai adquirindo bons hábitos. Não é uma coisa da noite pro dia que você vai falar, aqui não entra mais isso, aqui não entra mais isso, porque o mundo lá fora tem essas coisas, a criança vai conviver com isso na escola. Então é dar informação, é ir apresentando esses alimentos, a atividade física de uma maneira natural para que o processo seja menos traumático para todo mundo. Gostou desse papo? Eu gostei, rendeu bastante. É um assunto importante. Se você é mãe, se você é pai, ou se você mesmo é um adolescente ou uma criança que está acima do peso, tente mudar, tente adquirir alguns bons hábitos, sem tanta pressão, de forma natural. Tente se movimentar um pouco mais, diminui o tempo sentado. Essa é a minha dica, tá bom? E olha, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e assista os nossos vídeos. Tenho certeza que a gente sempre vai poder colaborar com alguma informação importante.